Tudo bem, meus amigos? Como estão? Mais uma semana com um especial LGPD aqui pela Fenacom. Hoje trazendo um especialista, um advogado especialista nas questões da Lei Geral de Proteção de Dados, Dr. André Damiani, que vai participar conosco aqui. Aliás, eu agradeço antecipadamente o seu tempo para estar conosco aqui, falando um pouquinho dessa lei, que é uma lei não nova, mas, na verdade, a aplicação dela se iniciou ano passado, e as sanções a partir de agosto desse ano. Então, a gente vai tomar, vocês, empresários, todos nós, vamos tomar muito cuidado com relação às sanções que virão por aí, né? Mas sobre isso, sobre as sanções, sobre a questão da governança, sobre a questão de compliance, enfim, toda essa questão que envolve, indireta ou diretamente, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente já pergunta para o doutor André Damiani. Doutor André, como o senhor enxerga a vinda e a aplicação da LGPD no país, no Brasil, que é uma tendência mundial, na Europa já temos um bom tempo, e me parece que também as relações hoje entre empresas terão como critério também que elas tenham aplicado em seus negócios, nas suas empresas, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, bom dia e prazer estar com você aqui no nosso programa. Bom dia, Sérgio. Uma alegria estar aqui na Fenacom, que sempre promove aí debates relevantíssimos, especialmente aí para a atividade contábil. Queria te agradecer a sua oportunidade, cumprimentar aí o seu público, o nosso público, e dizer que realmente o impacto dessa legislação na atividade contábil ele é muito significativo. A contabilidade lida com dados importantes dos seus clientes, dados que a LGPD buscou proteger de forma bastante cuidadosa. Então, para que a gente se tenha aí um exemplo, né? Nós estamos, quando falamos em LGPD, nós estamos sempre trabalhando com dados da pessoa física. Então, aqueles dados da pessoa jurídica não têm essa proteção especial. No que tange a pessoa física, são todos aqueles dados que possam tornar aquele cidadão, aquele cliente da contabilidade identificado ou identificável, né? Para se ter um exemplo aí bastante emblemático, você imagina a quantidade de dados, por exemplo, de saúde, que uma contabilidade lida. Existem questões sobre filiação de sindicato, por exemplo, questões como folha de pagamento. Todas essas questões passam usualmente por uma contabilidade e possuem aí uma proteção especialíssima da lei. A lei que está em alinhamento com tudo aquilo que é feito ou que está sendo feito hoje, por exemplo, na Europa. Há que se ter um cuidado especialíssimo, inclusive em relação aos parceiros de uma empresa, né? Se esses parceiros também estão em adequação com a lei e, principalmente, e até uma sugestão, se os softwares que essa contabilidade, que esse empresário utiliza, se eles também têm um alinhamento com a lei. Tudo bem. Dentro dessa lógica de programas, de adequação, a tecnologia, a gente sabe que, nesse particular, ela está sendo muito parceira dessa legislação, né? Até porque o mundo está se virtualizando, o mundo está totalmente digitalizado, estamos caminhando para a digitação plena da documentação, inclusive com validades, né, e autenticidade de documentos como se fossem documentos em papel, né? Então, isso é uma coisa importante de trazer aqui também. Então, dentro dessa lógica, a gente sabe que existem plataformas aí que atendem essa necessidade de diagnósticos e tudo mais. Poderia comentar um pouquinho? Eu sei que vocês têm uma expertise forte nessa área também, para a gente entender um pouquinho como é que funciona isso. Como é que é esse impacto, como é que se faz esse diagnóstico? Claro, nós temos um projeto que nós chamamos de LGPD Solutions, ele está lastreado numa ferramenta chamada Bravo, né? Essa ferramenta, ela propõe, num primeiro olhar do empresário, um diagnóstico. Evidentemente que o empresário, navegando aí no cenário de pandemia, ele talvez não tenha tido o cuidado necessário para buscar olhar para dentro de casa e verificar qual o nível de exposição, qual o nível de risco que ele tem hoje no descumprimento da LGPD. Então, a ferramenta Bravo autoriza aí um diagnóstico em matéria de 10, 15 dias, para que o empresário possa saber onde ele está
num caminho aí para uma adequação ideal da LGPD. A partir desse diagnóstico, nós podemos setorizar, né? Se o RH tem um desafio maior, se a parte financeira, enfim, qual é a parte da empresa que hoje vive o seu maior desafio LGPD. E aí, formatar um plano de voo com o empresário. E essa ferramenta ela vai permitir, ao longo dessa implementação da conformidade, que evidentemente vai passar por análise de contratos, vai passar por análise de processos, vai passar por treinamento do seu pessoal para que haja uma compreensão e uma adesão da empresa à normativa LGPD, vai permitir que, ao longo dessa caminhada, ele possa, em tempo real, aferir quais são as mudanças, quais são as modificações que levaram a uma melhora, a uma menor exposição ao risco, né? Hoje, quando nós falamos de risco, nós precisamos trabalhar aí em duas searas. A primeira seara é que existe já uma Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela pode fiscalizar setores, como, por exemplo, setores de profissionais de contabilidade, e ela tem o poder, de forma administrativa, tanto de ter uma abordagem pedagógica, como de ter uma abordagem punitiva, com sanções que, em previsão legal, permitem uma imposição de multa de até 2% sobre o faturamento anual da empresa, o que é bastante grave, isso já com previsão a partir de agosto, agora agosto de 2021. De outro lado, a gente não pode esquecer que um cliente, né, lamentavelmente, um cliente que se sinta prejudicado ou que se sinta mal atendido, ele pode também, no âmbito do judiciário, promover uma ação sobre um compartilhamento indevido de dados, sobre uma perda de dados, e isso, evidentemente, também levaria à imposição de uma indenização aí pelo judiciário. Então, importantíssimo que, ao meu ver, o empresário tenha a tecnologia em seu favor, uma ferramenta que permita diagnosticar e acompanhar esse plano de voo na busca de uma conformidade ideal. Perfeito, doutor André. Então, na verdade, pelo que eu entendi, né, para poder reforçar o entendimento aí com o nosso público que está nos assistindo, Claro. Então, essas ferramentas, na verdade, elas trazem diagnósticos, né, pelo que eu estou entendendo, talvez trazendo o que há de mais hoje, que você tem nos seus controles internos, né, para cuidar da documentação que você tem, né, em cada uma das áreas, e traz o que você tem vamos dizer assim, que está mais estabilizado, está melhor, tem mais segurança, aquele critério adotado, ou menos, né? Ou pode trazer, enfim, identificar situações vamos dizer assim, mais sensíveis, que requerem um melhor controle, uma aplicação melhor da forma como você vai lidar no tratamento das informações e aplicando aí a própria legislação, né? Que pede algumas autorizações, tem algumas situações específicas disso, que se não houver, se não estiver sendo aplicada no andar dos negócios que aquela empresa caminha, né? Isso não só para a empresa contábil, enfim, mas em geral, ela vai ter que mudar um pouco o seu critério nessas aplicações. É isso mesmo, doutor André? Exatamente, Sérgio. A tecnologia, a ferramenta Bravo, né, essa formatação da LGPD Solutions, ela busca um diagnóstico por meio de um questionário que alimenta um algoritmo e traz de forma bastante didática para o empresário sinal verde, sinal amarelo e sinal vermelho, para que ele, inclusive, possa priorizar os setores que estão hoje em maior risco. Evidentemente que esse diagnóstico vai andar de mãos dadas com uma revisão de contratos, revisão de processos, treinamento de pessoal. Mas, assim, o que eu acho bastante salutar para o empresário é que, num curto espaço de tempo, ele consegue ter uma visão panorâmica do que está acontecendo na empresa dele. Onde estão os gargalos? Sejam gargalos de legislação, de processos, ou seja, os procedimentos que ele está hoje habituado talvez tenham que ser modificados, né? E também, né, Sérgio, importante que o LGPD ele não pode ser encarado como uma transformação que vai prejudicar o core business da empresa, que vai fazer essa empresa perder aquilo que é mais importante, que é a sua pujança, o seu faturamento. Muito pelo contrário, nós temos que ter uma adequação LGPD
possível e adequada, ou seja, que ela seja razoável e seja, inclusive, proporcional, né? Lamentavelmente, o setor contábil ele tem uma exposição muito grande pelo nível, a quantidade e a qualidade de dados que são tratados, né, pelos profissionais de contabilidade. Mas também há diferenciações. Uma empresa gigante de contabilidade em relação a uma empresa de médio porte, há que se ter também o bom senso, que a busca pela adequação LGPD ela seja possível e não mate o negócio, né? Não, bom senso, na verdade, é tudo, né, na vida, né? Com E aqui certeza. não foge a regra, né? Mas você fez uma colocação importante, né? Eu acho que a questão de adequação aos processos vai muito ao encontro de situações que já ocorreram num passado recente, que hoje já a maioria das empresas tem aplicado, que é o ISO, por exemplo. O ISO teve que se adequar, né, às empresas a todo o critério ISO, para que ela se enquadrasse nessa questão que virou, na verdade, uma referência de mercado, né? As empresas que não têm ISO, na verdade, elas, no mercado de atuação dela, ela vai sofrer e vai sair atrás da concorrência, pelo fato de não ter o ISO. Eu acho que a LGPD está indo no mesmo caminho, né? Estou imaginando que a LGPD, tanto no mercado brasileiro como internacional, vai ter esse pré-requisito, né, das empresas, né, nas perguntinhas, né? Você tem ISO, você tem a implantação do Exatamente. LGPD dos seus negócios, enfim, tudo isso É, vai fazer parte, eu acho que, dos negócios, né? E sim. na nossa Olha, atividade contábil não vai ser diferente, não. Olha, eu acho que você está perfeito nessa colocação, porque existe hoje na cadeia de fornecedores já existe uma preocupação muito importante se aquela empresa a ser contratada ou participar de uma cotação, se ela tem uma preocupação, se ela tem uma adequação efetiva à lei. Eu acho que a padronização, evidentemente, respeitadas as peculiaridades de tamanho, de faturamento, de setor, a padronização é muito bem-vinda, né? E eu acho que o desafio de qualquer empresário é buscar uma assessoria que compreenda essas diferenças, mas que, evidentemente, busque aí um standard, uma padronização mínima que traga segurança, né, e afaste aquele risco de uma ação privada, afaste o risco de uma multa pesada de uma agência nacional que poderá fazê-lo a partir agora de agosto de 21, né? Eu acho que tudo que traz regramento, se não for excessivo, se não for impraticável, é muito bem-vindo, né, Sérgio? E é importante ressaltar, agora falando especificamente para as empresas em geral, né? Você citou duas questões, né? Análise de contratos e de processos, né? Isso é importante que as pessoas tenham essa visão, porque quando se fala em Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, muito se atenta, bom, dados pessoais deve ser mais ligado à minha pessoa, às pessoas, CPF, enfim, não é somente isso. É importante ter essa questão muito bem colocada. Quando se fala em contratos, tem muitos contratos que envolvem pessoas, né? Negócios, pessoas, e são sigilosos, tem coisas ali confidenciais, enfim, situações às vezes sensíveis no próprio contrato, né, que se coloca. Então, o cuidado que tem que se ter na guarda dessa documentação, né? Aí, as empresas de contabilidade fazem esse papel de muitos anos, né? A terceirização dos serviços empresariais por uma empresa contábil não é uma coisa nova, né? Muito pelo contrário. Na verdade, a vida inteira, já que eu penso que me conheço por gente, estou há mais de 30 anos na área, é que a gente faz a captação de documentos dos clientes, né? E guarda de forma muito criteriosa e separada essa documentação. E sempre foi feito dessa forma. Obviamente, isso, ao longo dos anos, tem tomado, vamos dizer, controles mais sofisticados. Hoje, muitos documentos são digitais, outros vêm digitalizados, né? O próprio cliente digitaliza antes de mandar para as empresas essa documentação. Mas, enfim, o importante é que todo esse crivo, né, desses processos de entrada, desse fluxo de documentos numa empresa contábil, tem que sofrer aí, vamos dizer assim, uma triagem, né, creio eu, na questão da LGPD. E eu gostaria que o doutor André comentasse um pouquinho a respeito disso, porque eu imagino que é aí que vai ser o início, vamos dizer assim, do que tem que ser feito em relação a esses documentos que vêm com regularidade dos clientes. Às vezes são coisas, vamos dizer, que são rotineiras, todo mês vem, dados de pessoas, tudo mais, mas às vezes também existem contratos que são firmados no meio do caminho aí, né, entre o cliente com um terceiro,
e coisas desse tipo, que a gente também tem que ter cuidado na análise Claro. e na guarda dos documentos. É. Se nós pudéssemos, assim, traçar uma estratégia simplificada, né, sempre com o apoio de uma ferramenta tecnológica como a Bravo, nós teríamos que inicialmente documentar os tipos de dados que são utilizados e como eles são armazenados, quem eventualmente tem acesso a esses dados dentro do ambiente da empresa. Verificar e exigir que empresas parceiras, inclusive empresas de software, estejam em conformidade com a LGDP, PD. PD, perdão. Importante é desenvolver aí uma política interna, né? Ou seja, tem que ter um manualzinho, tem que ter uma regra, às vezes já estão até em ISOs que o setor pratica, como da segurança da informação, mas isso, sem dúvida, tem que ser olhado, ou para aprimorar, ou para, no mínimo, trazer conhecimento aos funcionários que aquilo já está sendo feito daquela forma. Priorizar um consentimento aí nessa coleta de dados do cliente, deixar bem claro essa relação, isso se faz por meio eventuais adendos a contratos, cláusulas próprias, até mesmo um capítulo LGPD, né? É muito provável que grande parte dos contratos tenham que ter um anexo, um adendo em relação a esse tema, né? Contratos até com os clientes. Importante que haja essa transparência, né? De outro lado também, para empresas mais parrudas, aquele responsável pelo tratamento de dados, né? Quem será? Será já um funcionário de um setor do RH? Será um novo funcionário? Eu acho que, de uma certa forma, também a eleição desse encarregado, para aquelas empresas, evidentemente, que comportem isso, é vital para que a coisa tenha um bom encaminhamento. Bom, então você colocou uma situação bastante importante, né, para as empresas em geral, mas particularmente para as empresas contábeis, eu entendo que, primeiro, ele vai ter que fazer um belo treinamento ao seu corpo de colaboradores, né? Porque, como a documentação circula em todos os departamentos, é importante que todos saibam e tenham consciência da importância do sigilo da informação, como tratar determinadas informações, né? Para que se tome todo o cuidado, né? Até para que se faça, vamos dizer assim, documente a rastreabilidade de como anda a documentação dentro da empresa. Se eventualmente houver uma fiscalização da lei geral, ele tem que provar Claro, que existe todo um critério, né? Então, começa por aí. Em segundo lugar, eu acho que a empresa contábil ela pode ser, sim, protagonista de alguma forma na questão da LGPD perante a sua base de clientes, né? Ou seja, ele pode criar um critério de treinamento, de certificação de algum funcionário, enfim, que vai ser o suporte da empresa dele aos seus clientes, que é geralmente o cliente de empresa contábil, na sua grande maioria, são empresas de médio e pequeno porte. Então, para isso, você tem que, evidentemente, eles não têm estrutura para ter internamente alguém que faça esse tipo de controle, mas você pode, enfim, adequar isso para que alguém da contabilidade seja, vamos dizer assim, o responsável ou a pessoa que vai orientar o cliente a poder para fazer essa prática adequada da LGPD. Qual o seu entendimento sobre isso, doutor André? Você acha que esse é um caminho olha, interessante e que dê para justamente fazer eu, isso? eu acho que é um caminho muito viável, até eu diria recomendável, na medida em que, historicamente, como você colocou, as empresas já têm afinidade no tratamento de dados sigilosos, vamos dizer aí, o mais clássico deles, dados financeiros. Então, já são empresas talhadas a isso. E aí, a empresa de contabilidade, como vetor disso, ela vai traduzir para o cliente que aí provavelmente vai ter uma intersecção de coisas, um encontro. Um pouquinho de tecnologia, para entender como as informações entram, são tratadas, e um pouquinho de parte legal contratual, ou seja, todos aqueles contratos que o contador manuseia, todas aquelas informações, ele é a pessoa ou ele é o empresário perfeito para explicar ao seu cliente que aquilo tem que ter um pouquinho mais de critério, que aquilo deve atender a uma sistemática um pouco diferente. Realmente, além do impacto na contabilidade, ele pode funcionar como um educador.
de forma pedagógica, promover esse debate, né? E nisso prestar um serviço que já é relevantíssimo, mas ainda agregar uma solução ao seu cliente, né? A contabilidade ela prima por trazer soluções. E a adequação LGPD com a tecnologia, por hipótese, a ferramenta Bravo, e essa revisão de contratos e até o treinamento, né, Sérgio? Você foi muito bem no que você falou, porque eu acho que as relações de trabalho elas buscam cada vez maturidade. A maturidade representa o quê? O empregador explicando, trazendo ao seu empregado aquilo que é relevante de uma legislação e também chamando o empregado à responsabilidade de que, a partir daquele ponto, a partir daqueles esclarecimentos, não se pode brincar com a informação alheia, né? A informação é do cidadão, é de terceiro. Isso, inclusive, ao meu ver, Sérgio, deve estar retratado nos contratos com os colaboradores. E é interessante isso que você está comentando, um contrato com os colaboradores. Agora, e nos contratos de negócios, ou seja, entre a empresa contábil e o contrato que já faz de prestação de serviço ao seu cliente? Seria adequado incluir algumas cláusulas voltadas à LGPD? Creio que sim, né, Olha, doutor André? nossa, acho que seria vital esse. Primeiro, que o contador sai na frente, porque quando ele busca tratar de um tema importante que traz prejuízo a todos, eu acho que ele atende o seu papel principal, que é buscar soluções e trazer soluções à empresa. Segundo, até em autoproteção, acho que é importante um regramento bastante claro de quais são as responsabilidades, quais são os direitos, quais são os deveres, inclusive porque pode haver um vazamento que venha a ser reputado a uma empresa de contabilidade que eventualmente não é da sua responsabilidade, né? É preciso trazer esse assunto à mesa para que, olha, você cliente, você compartilha comigo contabilidade uma série de documentos e compartilha com outros prestadores de serviço que talvez não façam da forma que eu estou fazendo, de uma forma correta e responsável. Eu acho isso vital. Eu imaginei que isso fosse, na verdade, já vai virar um padrão de mercado, né? Você incluir nos seus contratos e adequar, né, os que já existem, né, a essa nova realidade, fazer um adendo aí, fazer um anexo, né, colocar Exatamente. assim os contratos aí, para que se coloque essas cláusulas pertinentes a essa questão da LGPD. Agora, falar um pouquinho da NPD, no órgão regulador, que agora está começando, demorou para sair de fato, aí, vamos dizer, o time todo que vai participar Sim, dessas discussões lá dentro, que é um órgão que envolve muita política, né, nas escolhas, claro, nas indicações, sem então isso dúvida. demorou um pouquinho. Agora, dentro dessa lógica, me parece que já existe uma solicitação para dar um tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas. O doutor André tem alguma coisa a dizer sobre isso? Já tem alguma coisa nesse sentido? Isso provavelmente será realmente um caminho a ser tomado ou não? Será, como é para o percentual, né? Vamos fazer igual para todo mundo, né? Sem Olha, diferença a todos, né? o, eu acho o seguinte, assim, como conceito, né, essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem que ser entendida como um órgão a serviço do cidadão, que possui autonomia, então ele tem que ser um elo entre a sociedade e o governo. Nessa toada, qualquer agência nacional ela tem que ter uma prioridade pedagógica, no sentido de entender as diferenças, por exemplo, entre o setor da micro e da pequena empresa, no sentido de buscar informar a população sobre os deveres de todos aqueles que promovem o tratamento de dados, né? Dito isso, eu não acredito que, de saída, a Agência Nacional de Proteção de Dados promoverá sanções de forma indistinta, embora ela possa fazê-lo, porque há previsão legal para tanto, como nós já falamos aqui, em multas até 2% do faturamento bruto de uma empresa. Isso, evidentemente, se chega nesse percentual de forma gradativa em razão da importância daquele vazamento ou do descumprimento de uma norma. Então, Sérgio, já existe movimento, já existe caminho para que haja, primeiro, uma fase pedagógica e, segundo, na fase, vamos dizer, de sanções, que isso seja feito de forma bastante criteriosa, né? Não há sentido
punir pequenas e médias empresas com multas, até porque hoje ainda o tema patina, né? E até, lamentavelmente, porque não foi um tema que teve prioridade de agenda governamental, né? Perfeito. Enfim, são novos tempos, coisas que estão se adaptando ainda, apesar da lei ser de 2018, né? Mas tudo aqui Exatamente. no Brasil demora para pegar, para ligar o motor e para sair andando. Né? Então, aqui não Verdade. é tão simples assim. Precisa ser muito profissional para trabalhar aqui no Brasil, né, doutor? Não é Verdade. fácil, Aqui não. não é para amadores, né? Não é para amadores, não. Mas, enfim, eu acho que a gente está no caminho certo, apesar de tudo, né, da demora, inclusive, mas acho que estamos na trilha correta, na trilha certa, na trilha adequada. E esse realmente o caminho que todos têm que tomar, né? Tanto as empresas de contabilidade, ter essa cultura, levar isso, enfim, começar a amadurecer já esse sentimento de que a Lei Geral de Proteção de Dados será uma referência no nosso mercado, para que você Sem dúvida. também possa adequar os seus negócios, né? E como a conversa está muito boa, doutor André, a gente está indo ao final do nosso programa, Que infelizmente, bom. mas eu queria fazer essas últimas considerações aqui e novamente agradeço a sua participação conosco aqui. Ó, obrigado, Sérgio. Uma alegria sempre estar com vocês aqui. Eu penso que, evidentemente, não há como se escapar, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. É uma imposição legal, é uma corrente mundial no sentido de que os dados são a oitava maravilha do mundo. Eles geram riqueza, como também podem gerar severos prejuízos ao cidadão, né? Então, uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Isso será cada vez mais tratado com rigor. De outro lado, eu penso que o empresário, até especialmente o empresário de contabilidade, quando ele colocar o olhar dele para fazer uma revisão interna, realmente fazer uma autocrítica de como estão o tratamento dos dados de seus clientes, isso também poderá trazer oportunidades, Sérgio. Às vezes, olhando os seus processos, fazendo o treinamento de colaboradores, de funcionários, isso pode também fazê-lo melhorar ainda mais a prestação de serviço, ter uma prestação de serviço ainda mais dinâmica. Então, acho que é fazer do limão a limonada. Evidentemente que toda empresa tem que se adequar à lei, e nesse processo, quem sabe ainda tornar a sua prestação de serviço ainda mais eficiente. Perfeito, doutor André. Agradeço a sua participação. Eu sei que quem está do outro lado deve estar falando, poxa, que pena, já acabou o programa. Acabou, passou rápido mesmo, porque foi uma conversa gostosa, muito técnica e muito esclarecedora. Então, agradeço novamente, doutor André Damiani, pela sua participação e a vocês que nos assistiram até esse momento. Então, até a próxima semana. Um grande e forte abraço para vocês.